Neste vídeo, entendendo a mitologia, vou falar de Helena de Troia e os seus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e vou atualizar o quadro Entendendo a Mitologia. Dessa vez eu vou explicar um pouco a árvore genealógica de Helena de Troia. Naquele vídeo em que eu explico toda ali a ascendência, toda a história de Zeus, eu falo que um dos descendentes famosos de Zeus é Helena de Troia. Vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Porque Zeus é aquele que copulava com tudo que se movia. Ele se transformou num cisne e seduziu Leda, a mãe da Helena de Troia. Leda botou 2 ovos, né? Porque tinha um cisne ali. E um dos ovos nasceu Helena de Troia e o outro nasceu Pólux, eu acho, o irmão de Helena. Mas Leda era casada com Tíndaro, ou se casou depois com ele, já não lembro. E desse casamento com Tíndaro, ela teve Clitemnestra. Deve ter tido mais filhos, mas Helena de Troia e Clitemnestra é o que nos interessa mais para entender a árvore genealógica deste lado de cá dos guerreiros de Troia. Por que deste lado de cá? Porque eu já fiz um vídeo falando da genealogia do lado de lá, dos troianos. Falei de Heitor, Paris, Écuba e tudo mais, né? Toda a árvore genealógica, como isso aparece na literatura. Dessa vez eu vou falar dos guerreiros do lado de cá, dos gregos. Mas eu também já fiz um vídeo sobre a guerra de Troia, em que eu conto a guerra antes, durante e depois, e como isso aparece na literatura, porque em Ilíada não aparece muita coisa, assim, a motivação da guerra, o cavalo de Troia, isso não aparece em Ilíada. Como a gente fica sabendo dessas coisas? Onde estão essas informações na literatura? Então deem uma olhadinha lá. Então a Helena, embora ela seja conhecida como Helena de Troia, ela na verdade ela é uma rainha espartana antes da guerra de Troia. Ela é casada com Menelau, que é o rei de Esparta. Ela é casada com Menelau e a irmã dela, Clitemnestra, é casada com Agamenon. Agamenon é irmão de Menelau. Então, Agamenon e Menelau se casaram com as duas irmãs, Helena e Clitemnestra. Helena e Menelau tiveram a Hermione, a única filha deles. Depois ela foi raptada ou fugiu com Paris e teve mais filhos com Paris, mas com Menelau e Hermione. Clitemnestra e Agamenon tiveram 3 filhos famosos, porque esses aparecem na literatura. Às vezes tem peça específica para contar o destino deles. Então, pra gente, eles acabam sendo os mais famosos. Porque sobre os outros a gente acaba não tendo história para contar, a gente acaba não tendo referência, muita referência, história para contar. Clitemnestra e Agamenon tiveram Ifigênia, Electra e Orestes. Esses 3 são muito famosos. Antes de eu contar o que aconteceu, e aconteceu muita tragédia, a gente sabe, a gente está falando de tragédia grega, quase nos sobra elenco. Antes de eu contar como cada um morre, eu peço que você se inscreva neste canal, que você curta este vídeo, se você gosta desse tema e de vários outros que vocês sabem que tem por aqui. Curta esse vídeo, não deixe para o final não, senão vocês esquecem, isso é muito importante para mim, tá bom? Muito obrigada. Antes de contar o que aconteceu com esses filhos todos de Helena e de Clitemnestra, eu vou falar o que aconteceu com Clitemnestra e Agamenon. Porque sobre Menelau e Helena a gente já sabe, nos outros vídeos eu acabei contando. Só para resumir, se você não viu os outros vídeos. Helena de Troia foi raptada por Paris, é levada para Troia, tem filhos com ele, e é por conta disso que Menelau chama os outros reis ali, todos daquela região, o irmão, o Odisseu e tal, os reis para recuperar Helena. E aí a gente tem a guerra de Troia. Terminada a guerra, os gregos ganham a guerra e Helena retorna com Menelau. Agora, Clitemnestra e Agamenon têm uma história bem interessante. Eu vou ficar neste núcleo familiar agora. Agamenon, enquanto estava em uma das batalhas lá da guerra de Troia, ele pede a deusa, acho que Atena, Palas Atena, ajuda para vencer os troianos. Ela pede o sacrifício da filha dele, Ifigênia, porque ela precisa do sacrifício de uma virgem, enfim. Ele cede a filha em sacrifício para vencer a batalha. A mãe, Clitemnestra, quando descobre que o marido ofereceu a filha em sacrifício para salvar Helena, e ela faz um discurso bem legal, ela fala: se Helena
foi porque quis, por que que é a minha filha que precisa ser sacrificada? Por que que não sacrifica a filha dela, que é Hermione? E ela fica revoltadíssima, não perdoa o marido. Aí, Clitemnestra tem um amante, o Egisto. Ela, mancomunada com o Egisto, ela mata Agamemnon. Ela pede para o Egisto matar Agamemnon enquanto ele dormia. Os filhos Orestes e Electra, que sobraram esses dois famosos ainda, eles ficam revoltados. Electra, mais ainda, porque ela gostava muito do pai. Ela fica revoltadíssima e convence Orestes a vingar a mãe. Por conta deste comportamento de Electra, que nós temos Freud nomeando um complexo que ele identificou como complexo de Electra. Orestes mata a mãe. Depois ele fica descompensado com o ato. Ele mata a mãe, não fica bem com isso, ele é julgado, ele é perdoado. Ele se casa com Hermione. A Hermione, naquele vídeo que eu falei do lado de lá dos troianos, eu expliquei que a Hermione tinha se casado com Pirro, que era filho de Aquiles. Só que o Pirro tinha como amante a Andrômaca, a ex-mulher do Heitor. E a Hermione ficou muito brava, ficou muito enciumada, convenceu Orestes a matar Pirro. E depois, Hermione se casou com Orestes. Então aí a gente já tem uma destinação da filha de Hermione com o primo Orestes. Esqueci de contar que a Clitemnestra, quando se juntou com Egisto, ela abandonou os filhos Electra e Orestes, o que gerou muita raiva, muita mágoa neles. É por isso que os dois se juntaram e Electra convenceu Orestes a matar a mãe. Depois ele deu uma enlouquecida, deu uma descompensada. Agora vamos ver como tudo isso aparece na literatura. Em Ilíada, a gente não tem muita coisa sobre a história de Agamemnon e Clitemnestra. O que a gente tem mais é sobre o Menelau, tal, toda a questão da guerra, Aquiles e tudo mais. Mas aqui a gente fica sabendo que o Agamemnon é marido da Clitemnestra e tal. Agora, esses detalhes todos de destinação dos filhos estão em obras específicas, que eu tenho aqui no Kindle. Na peça Ifigênia, de Eurípides, a gente tem essa história do sacrifício. A gente tem aqui o Agamemnon mandando chamar a filha, e que vai junto com a mãe para um acampamento lá, e ele engana ela falando que ela vai se casar com Aquiles. O Aquiles aparece nessa história. Depois que a mãe, a Clitemnestra e a filha descobrem que a Ifigênia vai ser sacrificada. E é nesta peça que Clitemnestra faz o discurso raivoso contra Helena de Troia, porque Ifigênia é a filha querida dela, acho que é a favorita e tal, e ela fica revoltadíssima. A peça Electra, aqui do Sófocles, que eu também tenho aqui, eu acho que Eurípides também tem uma peça com o mesmo nome, né? Mas eu li a de Sófocles. A gente tem toda a revolta da filha com a mãe, né? Foi abandonada e ela convence, aqui acho que é o ponto central dessa peça, ela convencendo Orestes a se vingar da mãe. Ela fazendo todo o discurso amoroso em relação ao pai, da injustiça e tudo mais. Mas aí aqui a gente tem duas motivações, né? Como eu já falei pra vocês. A morte do pai e o abandono da mãe. Por isso que ela convence o irmão a matar a mãe. E aí nós temos uma trilogia chamada Oresteia, alguma coisa assim, que é uma trilogia do Ésquilo, contando toda essa questão do assassinato do Agamemnon, da Clitemnestra e tudo mais. Então, são 3 peças. Eu li as 3, eu tenho aqui também. A primeira é Agamemnon. Em Agamemnon, a gente tem todo o detalhe da morte. Então, Clitemnestra revoltada pelo sacrifício da filha, que convence o Egisto a matar o marido. Em Coéforas, o Orestes mata a mãe, né? O ponto alto é quando ele mata a mãe. Ele já tinha sido convencido pela Electra e vai lá dar cabo da mãe por conta da situação toda. E a terceira peça da trilogia é Eumênides, que é o julgamento do Orestes. Ele ficou meio louco, as Eríneas ficaram atormentando ele, as Eríneas são as deusas da vingança, ficaram atormentando ele e ele é julgado lá pelos deuses e é absolvido. E só depois disso que ele
se casa com a Hermione e tem lá os filhos, enfim, são felizes para sempre. Em As Troianas, de Eurípides, a gente tem ali o fim da Guerra de Troia, o inventário da guerra, as mulheres de Troia, que são divididas, têm destinos diferentes, cada uma é escrava de cada um, e Helena retorna a Menelau. Ela contando a história lá para seduzi-lo, ela se faz de vítima e tal, mas dá para perceber claramente que Eurípides não acredita nessa história de Helena. Aliás, já falei para vocês, desses 3 grandes dramaturgos gregos, eu gosto mais do Eurípides. Quais são os 3? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eu gosto mais do Eurípides. Agora já temos a genealogia dos principais guerreiros de Troia, né, dos 2 lados. Peço que vocês me digam quais aspectos dessa história toda, da mitologia grega de modo geral, vocês querem saber para atualizar este quadro, entendendo a mitologia. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.